A vida não está nem aí para o nosso planejamento. Oi, Mel. Oi, Beto. Será que a gente ainda sabe fazer isso? Olha, não sei, é uma tentativa, né? Antes de começar, para não perder o costume, nos siga nas nossas redes sociais. O meu Instagram é betoandrade.ph, o da Mel é Melissa Vassalli, @Melissa Vassalli, e o Instagram do podcast é @4h48podcast. Agora, por que a vida não tá nem aí pro nosso planejamento? A vida é cruel, Mel. E a gente, no último ano que a gente gravou, tivemos ali o apoio da Lei Paulo Gustavo, gravamos vários episódios que foram maiores do que a gente esperava, com muita participação, com muita coisa de edição. Deu bastante trabalho, parecia que a gente ia embalar e foi bem onde a gente parou. Porque, claro, né, a gente não vive de podcast, a gente tem o nosso serviço, e tudo isso acaba tirando um pouco do nosso foco ali na questão do podcast, e a gente acabou abandonando, ficando um pouco de lado. Claro que a gente sempre quis voltar, né? Mas estava com outras prioridades. Eu trabalhando no meu serviço CLT, também fazendo bastante serviço de foto, o podcast foi ficando de lado, mas estamos voltando. E você, Mel? Eu acho que é isso, assim, não teve um momento que a gente falou, vamos parar de gravar, a gente não combinou isso. Mas a vida foi acontecendo e a gente também não conseguiu se organizar pra gravar antes, né? 2024 foi um ano muito difícil pra mim. Esse foi um ano que eu trabalhei muito, porque eu tava fazendo 3 projetos ao mesmo tempo e eu tinha um emprego CLT. Então, assim, eu não tinha tempo livre, né? Um dos projetos era o podcast, que a gente, como tava fazendo ele com o apoio da lei, a gente tinha mais responsabilidades, mais compromissos. Aí tinha o curta, enfim. E eu tava tentando fazer tudo isso, só que durante o dia eu tava numa empresa trabalhando. Então, eu trabalhava nas horas vagas, cuidava dos projetos nas horas vagas, e assim, foi um ano que eu praticamente não dormi. Eu dormia menos de 4 horas por noite, e eu ainda tinha um sentimento de frustração, porque eu achava que eu não estava me dedicando como eu gostaria a esses projetos que eu estava desenvolvendo. Eu não vou dizer que eu tive um burnout, porque burnout é uma doença, né? Tem um diagnóstico clínico, e muitas pessoas banalizam esse termo também, confundem com cansaço, enfim. Mas nessa passagem de 2024 para 2025, eu fiquei muito cansada, assim, sem foco, sabe, para pensar no que eu ia fazer. E aí tinha as questões com o meu emprego também, que eu não estava muito feliz lá na empresa. E aí a minha ideia era me planejar para pedir demissão naquele ano. Só que aí eu fui demitida. Aí você pode pensar, você ficou feliz porque você queria sair? Não, eu não fiquei feliz porque eu queria sair do meu jeito. Eu não queria que eles me mandassem embora. Exatamente. Mas ó, falando em ser mandado embora, eu, por exemplo, eu trabalho em escritório de contabilidade, resumindo bem, vai fazer quase 20 anos. Só no escritório que eu estou trabalhando hoje, vai fazer 3 anos. E nessa semana eu também pedi para sair. Ainda não saí, mas eu pedi para me desligarem da empresa. Porque é isso, a gente quer fazer um monte de coisa, eu quero focar no meu serviço de fotografia. Assim como você também, 2024, 2025 foi bem conturbado. Eu também estava tentando fazer um monte de coisa e sempre esses trabalhos criativos que a gente faz, nem sempre eles são remunerados. Quando a gente tem que escolher alguma coisa, a gente acaba escolhendo o que é remunerado, porque a gente tem que pagar as contas. Eu estava também com um podcast, também estava meio que tentando fazer lives, jogando, conversando, que parece que não, mas também demanda ali uma atenção, um pouco de edição e tudo mais. O serviço CLT, que é cansativo, estressante, e mais serviço de fotografia, que eu não conseguia me dedicar 100% como eu gostaria. Isso também me causou não um burnout, mas sim muitas idas à psiquiatra, à terapia, muito remédio. Na primeira semana que eu fui, eu tava realmente muito mal, ele me afastou uma semana, que foi quase o melhor remédio de todos. É isso, às vezes a gente precisa priorizar, assim, saúde mental e tudo mais, né? É, eu acho que eu não cheguei nesse ponto, assim, de ter que procurar um médico e tudo mais, mas eu tava meio
sem saber o que eu ia fazer da minha vida. E aí, quando veio essa demissão, piorou. Porque, apesar de eu ter ficado com mais tempo livre, acho que essa coisa de ser demitida mexe com a nossa autoestima, né? Porque você pensa assim, por quê? Por que eu fui mandada embora? O que eu não estava entregando? Que, enfim, o que eles esperavam que eu não consegui cumprir? Mas também acho que nem era essa questão, enfim, tem as coisas. É questão da empresa, né? O que é prioridade pra eles não é prioridade pra gente, não é o que a gente vê como mais importante no trabalho, né? Eu tive uma conversa com a minha ex-chefe quando eu fui demitida e ela falou pra mim, qualidade não é uma prioridade pra gente. Eu falei, então tá bom, pra mim é. E bom, acho que quem acompanha a gente, nossos 4 seguidores assíduos, eles acho que lembram que o nome do podcast é 448 porque a gente trabalhava junto exatamente nessa empresa. E realmente era isso, era muita meta e pouca qualidade. E, às vezes não é muito o que a gente gosta de fazer. Eu tenho assim uma pequena vitória que eu tive, foi que eu consegui falar isso pra ela. Eu falei assim, olha, se essa é a questão, então realmente vocês estão fazendo certo em me demitir, porque eu não vou reduzir a qualidade do meu trabalho. Então é isso, eu não vou ficar me lamentando, porque acho que depois também aconteceram outras coisas que foram legais. Até na Netflix eu trabalhei, Beto, pós a minha demissão. Aí, tá vendo? Temos as nossas vitórias. E você pode falar alguma coisa desse projeto? Porque ainda eu sei que não foi lançado, né? Ainda não foi lançado, mas acho que o que é público eu já posso falar, né? Que foi uma série chamada Emergência Radioativa, que foi gravada aqui em Cabreúva, na nossa cidade. E acabou que deu certo, que foi um pouco depois que eu saí da empresa, eu fiquei sabendo que ia ter essa gravação aqui, consegui conversar com eles, enfim, foi uma experiência muito legal mesmo, de trabalhar em um set desse tamanho, uma gravação. A gente sabe que essas produções são grandes e que tem muita gente trabalhando e tudo mais, mas você tá dentro de um set dessa dimensão é muito diferente de tudo que eu já tinha feito, tudo que eu já tinha gravado de trabalho, que eram coisas menores, né? Foi muito legal. Como morador da cidade, eu só vi a movimentação que foi a cidade, a preparação, as ruas fechadas e tudo mais. Eu imagino que foi bem legal mesmo. E aí foi isso, assim. Aí acho que 2025 foi esse ano de reestruturar as coisas, de ver o que era importante, de tentar definir, né, o que eu ia fazer. E aí a gente acabou não gravando mais. Sim, foi exatamente o que você falou. A gente nunca falou assim, vamos dar um tempo, né, de gravações e tal. Foi só que a gente não teve tempo. Quando viu, tinha passado todo esse tempo sem gravar. Mas a gente tá ensaiando essa volta aí. E deu tempo de assistir alguma coisa nesse tempo? Assistir série, assistir filme? Assisti algumas coisas. Acho que eu sempre assisti menos do que eu gostaria de ter assistido. Mas vi algumas coisas legais, sim. Bom, eu também acabei assistindo muito menos do que eu gostaria. Eu tenho uma mini lista de filmes que eu preciso assistir. E um deles é Eu Ainda Estou Aqui, que até agora eu não consegui assistir, porque eu não consegui no cinema e nos streamings da vida ainda não chegou, e eu não quis buscar outros meios, se é que você me entende. Eu queria muito assistir algumas coisas, eu acabei conseguindo assistir, e assisti poucas séries, coisas mais mainstream ali. Por exemplo, assisti Ângela Diniz, da HBO, achei uma série muito legal. Ayrton Senna da Netflix, né? The Last of Us, que a gente assistiu no ano passado, não foi? 2025. Algumas séries da Marvel, como Demolidor, que eu sou muito fã, já falei Demolidor aqui outras vezes. Agora o meu destaque foi pra série Adolescência, da Netflix, que foi uma série inteira em plano de sequência. E a gente já falou sobre plano de sequência aqui, é a coisa que explode a cabeça de quem gosta de cinema. Então foi uma série que eu gostei bastante e destaco de todas essas que eu assisti. Eu ainda tô devendo terminar de assistir Only Murders in the Building, né, que a gente até fez um episódio dedicado. Eu acabei parando no meio do caminho, mas eu preciso voltar, não porque a série ficou ruim. E também O Urso, que também acabou ficando de lado aí, mas eu tô assistindo aos poucos. Legal. Então, o primeiro filme da minha lista era o Ainda Estou Aqui, porque nesse tempo que a gente não gravou e tudo mais, aconteceu uma coisa muito legal, que foi o Brasil ganhou um Oscar, né? Que foi o Oscar de melhor filme internacional. Então, queria fazer essa menção aqui, que foi uma das coisas que eu vi. Eu vi Adolescência, você tava falando dessa série, acho que foi a primeira série que eu vi pós a minha demissão, porque lançou bem na época, assim.
Deu pra maratonar, então. E é uma série bem legal, assim. Legal a maneira como eles fizeram, né? Como eles conduziram a série, que, enfim, foi realmente tudo feito em plano sequência. Mas ela fala de um tema que, assim, não é tão legal, né? Mas é uma série Sim, sim. importante, enfim. Não sei se a gente pode entrar em spoiler aqui, mas é uma série que também me surpreendeu muito com o final dela. Eu assisti o tempo todo achando que seria... Em algum momento ia acontecer uma coisa diferente, sabe? E realmente não, a série seguiu por aquele caminho. E eu achei muito interessante isso. Um outro filme que eu vi recentemente foi O Agente Secreto. É um outro filme que tem chances de ganhar o Oscar, ele tá entre os pré-indicados. E ele tá concorrendo ao Globo de Ouro, tanto de melhor filme internacional quanto melhor ator, pro Wagner Moura. E provavelmente quando esse episódio sair, já vai ter acontecido a premiação. Então estamos aqui torcendo para que eles ganhem, né? E aí, quem ouvir o episódio já vai saber o que aconteceu. E que a entrega não seja igual foi o último ali da Critical Choice Award, certo? Isso. Essa premiação foi muito estranha. Eles deixaram algumas categorias de fora, né, da cobertura oficial ali do evento e entregaram o prêmio no tapete vermelho. O Agente Secreto ganhou, mas foi uma entrega muito esquisita, ninguém entendeu nada. Mas eu gostei do que o Wagner Moura falou no palco depois. Então, eu achei muito bom e parece que eles não estavam programados para apresentar o prêmio de melhor filme, né? Mas os brasileiros foram em massa lá reclamar de como tinha sido a entrega, daí eles chamaram o Wagner Moura e o Kleber Mendonça para remediar um pouco a situação. Pra quem não sabe, ou quem não deve ter assistido, talvez, eles foram convidados então para entregar o prêmio de melhor filme, né? E na hora o Wagner Moura falou assim: o prêmio de melhor filme, ou como a gente fala no Brasil, melhor filme estrangeiro. Pra dar uma cutucada. Eu achei muito bom, ele pensou muito rápido ali, né? Mas falando de filme de Oscar, eu assisti um filme do Oscar. A gente até conversou um pouco pelo WhatsApp, que foi o filme A Substância, né? Que eu assisti. Eu também me forcei a assistir ontem. Ter mais um filme novo pra falar que eu assisti. Que foi Uma Batalha Após a Outra. Não sei se você assistiu esse. Não, Uma Batalha Após a Outra, não. Eu vou ter que assistir agora, porque aí eu já vou começar a me preparar pro Oscar desse ano. Nossa, eu anotei alguns filmes que eu assisti nesse tempo, que foi Superman, Pecadores, que também achei muito bom. O filme Pecadores. Os filmes da Marvel, porque eu sou fanboy da Marvel, então a Marvel lança, eu tô assistindo. Foi Quarteto, Thunderbolts, etc. Eu também assisti bastante filme antigo, como Som de Liberdade. Tô revendo a trilogia Poderoso Chefão, mas Uma Batalha Após a Outra que eu assisti ontem tá mais fresco na cabeça. Eu não vou entrar em spoiler, mas eu gostei muito. Não tem nada a ver, mas eu me senti assistindo o Coração Valente. Porque eu lembro de quando eu assistia Coração Valente era criança, e eu via aquelas batalhas, aqueles caras sujos, sangrando, e parecia que era muito cru, sabe, a cena. E esse filme me lembrou um pouco isso também, sabe? Alguns momentos ali que o DiCaprio tá correndo, caindo no chão, não parece que é maquiagem, parece que ele realmente se enfiou na terra ali. E esse pra mim foi um destaque. Além do Champagne, que eu acho que ele fez muito bem ali um coronel do exército americano. A forma que ele fez o coronel, chegou uma hora que eu fui no Google pesquisar, é o Champagne mesmo, porque parece que ele mudou tanto assim o trejeito dele que parecia ser outro ator, sabe? Apesar de estar lá no título, no trailer, eu tive que olhar assim, não é possível, esse cara tá muito acima, assim, eu não sei se ele tá concorrendo a alguma coisa, mas eu me surpreendi com a atuação dele, assim como o do Benício Del Toro, que eu achei que tava muito engraçado. Esse filme vai ser um dos que eu vou ver agora. Mas ele tá indo bem, eu acho, né? Nas premiações e tudo mais. Bom, eu acho que esse ano eu acabei vendo mais séries do que filmes. Então eu tenho algumas séries aqui pra citar também. Mas uma coisa muito louca que aconteceu comigo, eu acho que 2024 foi esse ano que eu tava tão com a cabeça tão ocupada, assim, que ano passado, quando eu fui procurar as séries que eu tava acompanhando pra atualizar, que era Only Murders in the Building, O Urso, elas já tinham 2 temporadas lançadas. Eu tava achando que só faltava uma temporada. E, na verdade, eu tinha perdido uma temporada de cada uma delas. Então, eu consegui atualizar Only Murders in the Building,
O Urso eu comecei a assistir, não terminei ainda, parei, mas eu vou voltar. Mas eu tive o mesmo choque com as duas séries. Eu não ouvi falar mais nada, quando eu fui ver tinha duas séries, duas temporadas de Only Murders A in the impressão Building. que eu tive é que eles lançaram 2 temporadas num ano só, porque não sei, mas enfim, né? Tem aí pra quem quiser assistir. Tem aí várias temporadas agora dessas séries. Ruptura, assim, a segunda temporada de Ruptura demorou pra sair, mas pra mim foi muito boa, valeu a pena a espera. Veio, assim, mexeu muito comigo essa última temporada. Então, Ruptura eu não consegui ver ainda a segunda temporada, porque eu estava sem a Apple Plus. Aí faz pouco tempo que eu assinei o. Não vou falar porque não, não tá patrocinando. Mas enfim, eu consegui reassinar um serviço e tinha. E ainda não deu tempo de ver, mas é uma das prioridades. Eu assinei para poder. Peguei um pacote de streamings, porque tinha Netflix no meio. E eu queria ver Stranger Things também. Stranger Things foi a minha maratona de fim de ano aí. É a série conforto ali, Uhum. né? Então, eu acho assim, é uma série, a Ruptura, né? Essa temporada dá raiva, mas sabe quando dá raiva, mas é porque é um negócio bem feito, assim, que você fica pensando naquilo Uhum. e, meu Deus, não vou falar nada, mas quando você puder assistir, você vai saber. Dá raiva não porque a série é ruim, dá raiva porque a intenção da série foi te dar É, raiva. a- as coisas que Tá. acontecem ali, a maneira como o plot twist da história é muito louco. E tem uma série nova da Apple. Pluribus. Isso, é a série Pluribus. Não sei se é assim que fala também. Pluribus. É com a Rhea Seehorn. E eu conheço ela da série Better Call Saul, que é uma série que é um spin-off do Breaking Bad. E na série do Better Call Saul ela já tá excelente, sabe? Então, por causa dela, eu quero assistir essa série. Eu comecei a assistir, é uma série que eu tô acompanhando agora. Eu não tô maratonando assim. Eu acho que uma coisa que eu tô tentando me desobrigar é isso de achar que eu tenho que assistir tudo de uma vez. Porque aí eu não paro pra assistir, quando não tenho tempo, aí eu não consigo assistir e não assisto nada. Então eu tô assistindo aos poucos, mas eu vi alguns episódios dessa série e é bem legal, assim. Eu tô gostando. Mas isso foi uma coisa que a gente conversou, acho que em algum episódio, né? Desses formatos que lançam todos. Eu pelo menos acabo aí deixando. E eu prefiro aqueles que lançam por semana, porque um por semana eu consigo me programar para assistir e esperar uma semana. E também a questão da expectativa. Eu acho que isso quando sai tudo de uma vez. Acho que mais para jovem, que tem acho que mais tempo livre, pode rever tudo. Mas acho que da mesma forma que a gente vê muito rápido, ele também não. Ele parece que sai rápido do nosso subconsciente ali, a gente para de pensar sobre. Assim como Stranger Things, que é aquela série conforto. Acabou, foi legal Uhum. e só. Acho que The Last of Us foi lançado desse jeito, não, um episódio por semana. E eu achei muito bom de acompanhar também. Vai criando uma expectativa, enfim. Uhum. Fora isso, eu vi Bebê Rena, que era uma série que já tinha sido lançada faz um tempo, mas aí eu aproveitei o meu ano sabático pra assistir essas coisas que eu não tinha visto antes. Também achei bem legal. Essa é uma série que me falaram e eu não consegui ver, porque eu tava sem Netflix. Talvez eu veja agora. Ela é uma história bem interessante, assim, eu não sei como explicar aqui, mas acho que faz a gente pensar um pouco sobre algumas obsessões que a gente tem na vida e, enfim, a loucura dessa vida que a gente, na internet, enfim, o que as pessoas sabem sobre a gente, o que não sabem. Uhum. E tem uma última série que eu também. É uma série que já tem mais de uma temporada, acho que ela tem 2 ou 3 temporadas, e eu tô nessa de assistir um episódio por vez, mas que eu gostei muito dela, que eu acho que ela tem uma ideia muito boa. Sabe quando você assiste uma coisa e você fala, nossa, eu queria ter tido essa ideia? Porque Sei. é muito legal. Acontece aí. Que é uma série que se chama Kevin Can't Fuck Himself, que é a história de uma mulher que tá lá meio infeliz no casamento dela, porque o cara apronta uma coisa, tipo, ela tava juntando dinheiro pra eles comprarem uma casa melhor, e daí ele gasta o dinheiro com uma bobagem e esconde dela. E aí quando ela descobre, ela decide que ela vai matar o marido dela, que é o Kevin. Só que Ela decide o matar o quê? marido dela. Ah, tá. Então a série é isso. Só que ela é uma pessoa comum, ela né, não é uma assassina, então ela fica pensando em maneiras de matá-lo e enfim. Mas é Uhum. engraçado, porque ela não sabe fazer isso, né? Coisa mais legal dessa série é que ela tem 2 estéticas completamente diferentes. Que quando ela tá com o marido, a série é um sitcom normal de comédia, com plateia aplaudindo, tudo colorido e não sei o quê. Sitcom no estilo Friends, É, The Big Bang isso. Theory.
Isso, né? Isso. E aí, quando ela sai ali daquele cenário da sala, da cozinha, que ela tá com o marido, quando ela tá sozinha, vira uma série dramática, realista, assim. Aí muda pra gente que trabalha com fotografia, né, que gosta disso. É incrível como eles mudam, assim. Você tá no mesmo lugar, mas mudou a luz, mudou as cores ali, já dá outro clima pra história. E aí a série vai alternando nisso. Mas eles fazem de uma maneira, assim, que faz sentido, sabe? Faz sentido. Então eu achei isso muito criativo, assim, muito bom. Você assistiu WandaVision? Assistir. Quando você falou, eu me lembrei da WandaVision. Foi a primeira vez que eu vi acontecer algo parecido e também achar bem interessante. Eu pensei em WandaVision também, porque é isso, que são vários. A série mistura, né, dentro de uma mesma série, outros tipos de narrativa, assim. Só que no caso dessa série, Kevin Can Fuck Himself, eles fazem isso dentro do mesmo episódio. WandaVision cada episódio mudava essa estética, né? Na verdade, teve alguns episódios que mudou no meio. Dentro da cidade, tava na temática ali dos anos 50, mas quando saiu pra fora, que as pessoas não estavam, entre aspas, ali no mundo da Wanda, mudava até o aspect rate durante a cena. Verdade. Tinha isso mesmo. Eu tinha esquecido. Então é isso. Mas assim, era bem sutil, não era. Que nem eu entendi que você tá falando aqui nessa série, isso acontece mais vezes, né? E não tem essa quebra, assim, essa quebra de espaço, assim, tava ali naquele mundo da WandaVision, era uma coisa e fora era outra. Ali Sim. assim, na mesma ação, a mulher atravessa a porta, já virou outra série. E eu acho que é isso, né? A gente, quando conversou de gravar esse episódio, a gente combinou que não ia se aprofundar muito em nenhum filme, nenhuma série, que era mais pra gente ter essa conversa sobre o que a gente viu, o que a gente tá gostando. O que a gente fez durante esse tempo, até fora do podcast. O que a gente tava fazendo, né, nesse ano aí. É exatamente isso, né, meu? A gente realmente não pensou em falar muito a fundo sobre série e filme nenhum. Era mais esse bate-papo que a gente teve e pra gente também tentar planejar o futuro do podcast. Eu sei que uma das coisas que a gente quer tentar fazer, talvez consiga nesse episódio, é fazer episódios mais curtos. Porque episódios mais curtos será menos tempo de edição e talvez a gente consiga fazer mais episódios com mais recorrência. E acho que é melhor pra quem tá ouvindo também, né? Porque tá todo mundo trabalhando, fazendo um monte de coisa. E acho que episódios mais curtos sim, exatamente. Mais fácil pra gente, enfim, pra gente gravar, pras pessoas ouvirem. Tem alguns episódios que eu gostaria de fazer. E aproveitando pra já te falar, que é, por exemplo, Only Murders in the Building, que a gente já fez um dedicado. Talvez nas próximas temporadas a gente também fazer um dedicado. Eu tenho vontade de conversar de novo com as pessoas que a gente já conversou uma vez, mas talvez agora com menos tempo pra poder... Bom, aqueles episódios foram bons, mas a gente tinha uma limitação que teve que colocar todo mundo no mesmo episódio. Talvez fazer um episódio com o outro. Eu pelo menos, tenho essa vontade de conversar mais com eles, sabe? Sim, fazer um episódio individual com cada um, né? Acho que... Assim, em algum momento também, sem... sem colocar uma data. Então acho que é isso. Ideias a gente sempre tem, né? A gente, não sei, a minha cabeça pelo menos tá sempre pensando o que eu posso fazer, o que a gente pode criar, tanto pro podcast quanto na vida, assim. Aí a gente só precisa colocar em prática agora, né? Tentar se organizar pra executar. Sim, exatamente. Mas eu acho que... Bom, você saiu do seu CLT, que eu sei que era cansativo, porque eu também estive lá. Eu espero que nos próximos dias eu também não esteja mais no meu CLT e que isso também me dê mais tempo, nos dê mais tempo de gravar mais, de produzir mais, não só podcast, mas produzir mais conteúdo em geral aí, não sei, né? A gente gosta de fazer essas coisas, a gente tem esses lampejos de criatividade, às vezes a gente não tem o tempo, não tem talvez como colocar em prática, né? Quem sabe a gente consiga colocar alguma coisa em prática. Mas acho que a gente tá bem, né? Era uma meta... Acho que a gente pode dizer que era uma meta de ano novo voltar com o podcast. A gente gravou o primeiro episódio, então não é uma promessa, mas a gente tá tentando. Sim. Eu sei que um episódio a gente vai ter que fazer, que é a série que você trabalhou, né, meu? Quando ela for lançada e a gente conversa. Exatamente. Torçam pra que a gente consiga voltar mais vezes. E já que voltamos, se você estiver aí, ou se você que esteve aí paciente, você que me mandou mensagem no WhatsApp falando que tava saudade do 4h48, é isso, voltamos. Continue nos ouvindo, continue nos cobrando, mande sugestões de tema e muito obrigado mais uma vez de ter nos ouvido até aqui. Um ótimo ano 2026 e até o próximo episódio. Tchau. Então é isso. Tchau, gente.